O cinema brasileiro perdeu hoje um dos seus grandes nomes. Breno Silveira, diretor de sucessos como Dois Filhos de Francisco e Gonzaga, de Pai para Filho, teve uma morte súbita enquanto filmava no interior de Pernambuco. Breno Silveira comparava seus filmes a uma janela de onde era possível observar o Brasil. Contava histórias, buscando sempre a emoção e a verdade dos personagens. Eu acho que, às vezes, uma história delicada, ela pode atingir muito mais do que uma história violenta. Eu acho isso. Eu acho que o meu filme é feito através da emoção. Nascido em Brasília, Breno se formou em cinematografia pela École Louis Lumière em Paris. Foram quase 40 anos de cinema. Começou como assistente de fotografia em Bete Balanço, de 1984. 11 anos depois, se destacou como diretor de fotografia no longa Carlota Joaquina. No ano 2000, conquistou o Grande Prêmio Cinema Brasil de Fotografia com o filme Eu, Tu, Eles. Quando eu cheguei lá, aquela paisagem que não tinha verde, em vez de me deixar mal, me deixou muito feliz, que eu vi uma coisa tão diferente desse vermelho que vinha do chão e rebatia no rosto. Quase tudo tinha uma poeira. Eu acho super bonito você poder retratar a paisagem do Brasil, né, num filme. Seu primeiro filme como diretor foi um sucesso de público e crítica. Dois Filhos de Francisco, a história de Zezé de Camargo e Luciano, teve, à época, a maior bilheteria do cinema nacional e foi o representante brasileiro ao Oscar de melhor filme estrangeiro. Dia em que eu saí de casa, minha mãe me disse: filho, vem cá. Outro sucesso de público foi Gonzaga, de Pai para Filho, vencedor em 3 categorias do Grande Prêmio do Cinema Brasileiro, incluindo o melhor filme. Achei que o senhor não quisesse mais falar. Não me entenda mal. Quando sua mãe morreu, minha vida virou de cabeça para baixo. Esse drama do filho querendo conhecer o pai e do pai que negou o filho, eu achei que tinha mais do que uma biografia, tinha realmente uma coisa que para mim dá cinema. Cinema é feito de conflito. Breno Silveira dirigiu séries como Um Contra Todos da Fox. Seu último longa-metragem, Entre Irmãs, foi lançado em 2017. Breno conta a vida de 2 irmãs que se separam após um trágico acidente. Breno Silveira estava hoje em Pernambuco para as gravações de Dona Vitória. Amigos disseram que o cineasta se sentia feliz com o novo trabalho. O filme é sobre uma aposentada que, da janela do seu apartamento, aqui em Copacabana, gravou os crimes cometidos por uma quadrilha de traficantes. Seria o primeiro dia de gravações de Dona Vitória, um original Globoplay, no engenho Jundiá, a 6 quilômetros de Vicência, na zona da mata de Pernambuco. O cenário remete ao Brasil dos anos de 1930, onde a protagonista, interpretada por Fernanda Montenegro, teria passado a infância. Breno dirigia uma cena quando passou mal. Ele foi levado para uma unidade de saúde na cidade de Vicência. A equipe médica informou que ele teve uma morte súbita provocada, provavelmente, por infarto fulminante. Infelizmente, o paciente já chegou sem vida. Nós adotamos os protocolos nesses casos, avaliamos a possibilidade de reanimação, mas não tivemos sucesso em trazer o paciente de volta. Breno Silveira tinha 58 anos, deixa a mulher e 2 filhas. O cineasta dizia que sempre quis ser músico, mas como não foi possível realizar o sonho, usava a emoção da música para contar histórias. Sim, eu acho que tem que pensar o que a gente quer contar no cinema, porque senão o cinema vira uma mera busca de público, né? Ou só comédias, ou coisas que deram certo aqui, que tentam replicar. Esse não é o cinema que eu gosto. A morte repentina do cineasta que levou histórias brasileiras para as telas do cinema comoveu familiares e amigos. O Breno dirigiu longas que têm um cunho da humanidade na sua veia. Todos os filmes dele, ele trazia esse veio da humanidade dos personagens. Eu tenho certeza que quem assistiu um filme do Breno Silveira foi tocado de alguma forma pelo talento dele, pela vibração dele,
pelo olhar, pelo requinte da fotografia dele. Um homem que fez filmes com um olhar atento, poético e o coração de brasileiro apaixonado. A morte de Breno Silveira esta manhã surpreendeu os amigos, familiares, admiradores e artistas que trabalharam com ele. O Breno sempre foi um diretor muito atencioso, muito dedicado, muito amigo. E o Breno foi responsável pela mudança da minha vida. Muito difícil falar do Breno no passado, porque ele era um cara muito cheio de vida, com aquele sorriso de menino, com aquela... Ele sorria com a alma inteira, assim, era uma coisa, aquele sorriso dele. E ele vai deixar muita saudade, ele foi sempre intenso, profundo, potente e minha gratidão eterna a ele. Quem conviveu e trabalhou com Breno Silveira sempre ressaltou a brasilidade que ele tinha, não só nos seus filmes, mas também na maneira de lidar com as pessoas e desenvolver seus projetos. Breno foi um homem que sempre acreditou na força e na potência do nosso país e do nosso povo. Ele acreditava muito no Brasil, sabe? No que a gente é, no que a gente, na nossa cultura, na nossa estética, na nossa brasilidade, assim. Ele defendia isso na tela, sabe? Com garras e dentes, assim. Ele era um brasileiro que tinha orgulho de ser brasileiro. Passou a vida dele buscando o melhor retrato do Brasil, as melhores histórias de verdade dos brasileiros e sempre muito conectado com a emoção, né? Era o instrumento principal dele. Isso é muito simbólico, o Breno partir num set de filmagem, porque ali ele colocava a alma dele, o coração dele, a emoção dele. E eu aprendi muito isso com ele, assim, desde o princípio eu via isso e falava esse comprometimento com aquilo que mais emocionava ele, sabe? Contar histórias. O Breno, em primeiro lugar, era um irmão, assim, acho que era talvez um dos maiores diretores da minha geração. Uma morte prematura que avassaladora, assim, eu tô assim, ainda sem palavras, sabe? Porque foi um susto hoje às 11h30 da manhã, sabendo que ele estava no set de filmagem, fazendo o que ele mais gosta na vida e, de repente, veio a notícia de que ele teve uma morte súbita de um ataque do coração e não está mais aqui. Assim, o Breno era um poeta da imagem, assim, era um cara que amava fazer o que ele fazia. Apaixonado pelo que ele fazia, totalmente comprometido com o ofício dele, uma pessoa que fazia questão de trabalhar com emoção, que amava as histórias universais de amor. O primeiro filme dirigido por Breno, Dois Filhos de Francisco, foi um divisor de águas na carreira da dupla Zezé de Camargo e Luciano. E um cara que eu tenho uma gratidão enorme. Depois que o Breno dirigiu o filme, depois que o Breno entrou em nossa vida, que Dois Filhos de Francisco virou o que virou, o sucesso que virou, a crítica chamada crítica séria no Brasil, reconheceu o Zezé de Camargo e Luciano. Reconheceu e conheceu a nossa história. Acho que o Breno deixa aqui um legado para a gente, para o cinema brasileiro, um legado de orgulho, de historicidade, de genialidade e de muito amor. Breno, você sempre vai estar com a gente, você faz parte da nossa história. Vai com Deus, meu amigo. Obrigado por tudo. A vida é realmente um sopro, então o que eu posso desejar é que, Breno, você alegre o céu aonde você chegar e que você descanse em paz, meu amigo.